Vamos abrir em Lucas 19. Vamos fazer uma meditação hoje em Lucas 19. É a história de Zaqueu, o encontro de Zaqueu com Jesus. É do versículo 1 ao 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Irmãos, antes de mais nada, é bom a gente saber quem era Zaqueu, né? Aqui diz que Zaqueu era o maioral dos publicanos e rico. Os publicanos naquela época eram cobradores de impostos. Cobradores de impostos naquela época tinham muito poder, muita influência, principalmente com os romanos. Esses cobradores de impostos, eles não eram bem vistos. Eles eram pessoas que cobravam impostos, só que eles cobravam impostos muito maiores do que era necessário. Resumindo, eles roubavam o dinheiro. E aqui diz que Zaqueu era maioral dos publicanos e rico. Ele não só era um publicano, ele era o maioral deles. Ele era provavelmente um chefe dos publicanos e rico. E quando diz rico, nós podemos até mesmo supor que por que ele era rico, né? Por cobrar tantos impostos, por cobrar dinheiro que não deveria. E, sim, para os irmãos entenderem, um exemplo, ele poderia ser um político hoje em dia. Um político muito influente, um político que recebe do povo. Ele era mais ou menos isso. E ele estava procurando ver quem era Jesus. Por que isso? Porque a notícia de Jesus estava se espalhando por todas as cidades. Por onde Jesus passava, ele curava, ele abençoava. Por onde ele passava, as pessoas queriam tocar, ao menos tocar ele, para poder ser curado. E isso estava causando muito tumulto em todas as cidades. Se algum boato surgisse que Jesus iria para aquela cidade, a cidade toda se mexia, porque todos queriam vê-lo. Até mesmo um maioral dos publicanos. E aqui diz que ele sobe numa árvore para poder ver Jesus passar, que aquele lugar ele iria passar por ali. Só que é muito impressionante que não é dito que Jesus sabia que Zaqueu estava lá. E Jesus olha para cima e disse o nome dele, Zaqueu. Hoje eu vou passar na sua casa. Hoje eu vou me hospedar na sua casa. Provavelmente Zaqueu ficou muito impressionado com isso. Ele desceu correndo e o recebeu Jesus com alegria. Aqui diz que todos murmuravam. Por quê murmuravam? Aqui diz que ele era um homem pecador. Ele não era bem visto pelo povo. Ele era visto como até mesmo nós vemos os políticos hoje. Só roubam o povo, só quer roubar, só quer ter suborno, só querem ficar mais ricos, à custa do povo. Ele era um publicano ou um político de hoje em dia, como também muitos de nós não vemos muito bem os políticos que nós temos hoje. Mas esse mesmo pecador, esse homem mal visto pelo povo, o Senhor diz, hoje eu vou ficar na sua casa. E é muito interessante, porque logo quando ele tem esse encontro com o Senhor fala com ele, Zaqueu, hoje eu vou ficar na sua casa. Ele desce depressa e logo acontece uma coisa, irmãos.
todo mundo que é rico, nós vemos até nos dias de hoje, o amor ao dinheiro, ele está até de uma certa forma muito exagerado. Até mesmo entre os pobres, entre os ricos, a maioria dos ricos ama o dinheiro. Só pensa em dinheiro. Tudo para eles é dinheiro. E aqui nós vemos também um rico. E a primeira coisa que ele faz é dar metade dos bens dele para os pobres. Nós vemos aqui também que aquele homem algo mexeu com ele. Zaqueu, um homem rico, publicano, um político da época, dando metade dos bens dele para os pobres. E não só isso. Se ele defraudou, se ele cobrou algum imposto a mais de alguém, ele vai devolver 4 vezes mais. É isso que faz o encontro com o Senhor. O Senhor, ele transformou o coração corrupto de Zaqueu, o pecador Zaqueu, que Zaqueu foi movido por Deus também, foi movido a abrir mão do que ele mais amava, as riquezas, o dinheiro. Ele deu a metade dos bens dele. Isso não é uma prática que todos nós aqui devemos fazer, mas o que isso significa é que aquilo que Zaqueu mais amava, ele abandonou por causa do Senhor, por causa do encontro com o Senhor. E no fim do versículo, diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus disse antes aqui que hoje houve salvação nesta casa. Mas por que salvação, irmãos? Porque um homem, um pecador, um homem mal visto, um corrupto, um homem que aceitava suborno, que passava por cima das pessoas, que cobrava imposto até mesmo dos pobres, mas deixava os pobres ainda mais pobres e não estava nem aí com isso. Mas agora esse homem foi transformado, esse homem mudou. Por que ele mudou? Porque ele teve um encontro com o Senhor. E no final do versículo, eu volto a repetir, porque o Filho do Homem, porque Jesus veio buscar e salvar o perdido. Mas aí, irmãos, nós podemos pensar, o que isso me adianta ficar sabendo de Zaqueu, né? O que eu faço com essa história de Zaqueu? Para mim, não tem nada de valioso, nada de importante aqui. Na verdade, esse texto é muito parecido com dias atuais. Naquela época, na verdade, isso é um princípio de muitas coisas. Por quê? Nós também estamos, como eu disse, ele era como se fosse um político da época. Ele era corrupto, um pecador, como até nós cantamos, um miserável. Nós também éramos miseráveis. E o problema do mundo todo, irmãos, nós sabemos que é o pecado. O pecado, ele corrompe os nossos corações. Nós vemos até semana passada, em 2 Timóteo 3, que nós vivemos os últimos dias. Em 2 Timóteo 3 diz que os homens seriam egoístas, seriam homicidas, invejosos, traidores, mentirosos e por aí vai. E nós não estamos nesses dias que as pessoas são mais egoístas, são mais invejosas, querem passar por cima das outras. Eu até comentei aqui, nós falamos dos políticos, que são corruptos, que querem ficar mais ricos, passando por cima dos outros, mas a verdade é que todos nós, o problema, como eu disse, do mundo é o pecado, mas o pecado, o coração pecador nós também temos. E se nós estivéssemos no lugar do político hoje em dia, provavelmente nós também roubaríamos. Eu já ouvi muita gente dizer que votou em tal político porque achava que ele era um homem bom. Eu acredito que às vezes até era, mas quando chega alguma oportunidade para roubar ou para fazer alguma coisa que ele vai ver que não vai ter punição, na primeira oportunidade ele faz o que é errado, ele peca, ele rouba. Isso não é culpa, não é só os políticos, nós também. Nós vemos nesses dias também os jovens, as músicas que são cantadas, os jovens desobedientes aos pais,
o jovem matando os pais matando os filhos. Como nós lemos semana passada, são os últimos dias. O pecado está praticamente tomando conta, corrompendo cada vez mais a humanidade. E Zaqueu, nós vemos a história de Zaqueu, que foi há muito tempo atrás, só que ainda continua a mesma coisa. O problema do mundo, o problema do homem é o pecado. Como diz a palavra, o pecado entrou no mundo. E junto com o pecado entrou a morte. Mas, irmãos, o que salvou Zaqueu aqui foi o encontro com o Senhor. A única coisa que pode salvar o homem é o encontro com o Senhor. O Senhor, Ele não só mudou o coração de Zaqueu. Aquele coração pecador de Zaqueu, ele foi mudado. Aquele amor ao dinheiro, ele foi mudado. Assim como o Senhor faz conosco. O nosso coração um pouco corrupto. A palavra diz que, nós até cantamos hoje, que quando nós nascemos, nós também nascemos pecador. Eu tenho um bebê em casa de 1 ano. E desde pequeno ele já mostra como ele é egoísta. Se ele não tem o que ele quer, ele bate, ele puxa o cabelo, ele taca as coisas nas pessoas. E isso a criança tem 1 ano. Como eu disse, tudo é uma demonstração, porque o coração do homem é corrupto, é mau. Isso se mostra nas crianças. Isso vai se estender na adolescência, jovem, adulto. Isso vai piorando cada vez mais, se não tiver um encontro com o Senhor. E aqui, eu quero frisar que, da mesma forma que o Senhor chamou Zaqueu, o Senhor nos chama pelo nome. O Senhor diz o nome de cada um de nós. Desce depressa. E quando diz desce depressa, nós devemos descer do nosso orgulho, nós devemos descer do nosso pedestal, né? do nosso eu, do nosso ego, descer do nosso amor ao dinheiro, descer do nosso amor às coisas do mundo, descer ao amor a tudo que é pecado, a tudo que é mal. É dessas coisas que nós devemos descer. Descer e ir de encontro com o Senhor. Somente Jesus, Ele pode buscar e salvar o que está perdido. É dito aqui que não foi Zaqueu quem buscou, foi o Senhor quem busca, foi o Senhor quem chamou. É o Senhor quem nos chama, e Ele nos chama todos os dias. Vem, todos os dias, desce depressa. Hoje me convém me encontrar com você. Que isso venha ser fixado nas nossas mentes, no nosso coração, que o Senhor nos chama. Ele nos chama todos os dias. Como eu disse no começo, nós estamos vivendo os últimos dias. São dias de pandemia, é variante de pandemia. Se não é pandemia, é economia, é trabalho, é desempregados. Tudo gira em torno do mundo. E as coisas do mundo, desde muitos anos atrás, sempre são precárias, sempre são difíceis. E só para que nós nos desprendamos dessas coisas, o amor ao mundo, o amor a todas essas coisas, só o encontro com o Senhor. Só o Senhor pode salvar, buscar e salvar o que está perdido. E o que está perdido somos nós. Nós que estamos perdidos neste mundo, buscando as coisas deste mundo, buscamos trabalho, não encontramos trabalho. Isso gera desespero. É conta que vai aumentando a cada dia mais. E não encontramos trabalho. Isso vai gerando em nós ansiedade. A ansiedade depois vai levando a depressão. Isso vai gerando doença. Daqui a pouco nós estamos cheio de doença. Para vocês verem como o pecado vai corroendo, corrompendo, até vir a morte. E a palavra também diz que o Senhor há de julgar o mundo. Um dia Jesus Cristo voltará. Ele virá buscar aqueles que são seus. Mas diz também que o Senhor irá
julgar o mundo. E aqueles que não creram no Senhor irão para o inferno. Porque só há um jeito, só há um caminho. Como a Bíblia diz, há uma verdade, há um caminho e há uma vida. E essa verdade é Jesus Cristo, esse caminho é Jesus Cristo, essa vida é Jesus Cristo. Não há vida sem Jesus, não há outro caminho além de Jesus, não há verdade além de Jesus. E que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Espírito Santo possa continuar nos chamando a cada dia para que venhamos nos render ao Senhor. Amém. Senhor, obrigado por mais um dia. Senhor, que a Tua palavra venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha quebrar todas as pedras, todas as barreiras que existem nos nossos corações, nas nossas mentes. Que o Senhor, que veio buscar e salvar o que estava perdido, que o Senhor venha, Senhor, continuar buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Perdidos no mundo, perdidos no pecado, perdidos em si mesmos. Muitos, Senhor, hoje em dia morrem morrem e não conhecem o Senhor, não se rendem ao Senhor. Muitos até não dá nem tempo, porque não sabemos nem o dia nem a hora que o Senhor irá vir nos buscar, e também não sabemos nem o dia nem a hora que iremos partir, morrer. Mas que o Senhor venha continuar, o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo venha martelar em nossas mentes, nos nossos corações, e que o Senhor venha nos fazer, nos render ao Senhor, para a glória do Senhor, assim como lemos hoje em Zaqueu, para que, como houve salvação na casa de Zaqueu, haja salvação também para nós e nas nossas casas, Senhor, no nome de Jesus.